Então hoje nós vamos falar como investigar o casal infértil, né? A gente tem a impressão de que existem mais mulheres inférteis que homens inférteis. Na verdade, a gente sabe que não é bem isso, né? O Marcelo, principalmente, que ele trata principalmente de homem infértil, ele sabe que não é bem isso. Então, quem vai falar com a gente é o doutor Marcelo Cocuza, que é meu amigo de mais de 15 anos, né? Que a gente trabalhou junto há mais de 15 anos no consultório das clínicas, bem Um mais de pouco 15 anos, mais. estava É, começando a carreira, vamos dizer assim, né? E foi ele hoje 2002. ocupa uma posição super privilegiada, que ele é o chefe do setor de andrologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que é um cargo único, né? É o cargo que ele ocupa hoje. E não é sem merecimento, porque como já falei em outras oportunidades, o andrologista, para quem não sabe, ele é o urologista. Quer dizer, para ser urologista, ele já foi médico, residente, passou na prova de residência, passou, né, vestibular é coisa pouca. Depois tem mais coisas pela frente, né? Depois passa uma seleção, que ele faz cirurgia geral, depois faz outra prova para virar urologista, depois ainda especialista em andrologia. Então, o cara que se diz que é andrologista, com certeza ele é um ótimo profissional médico, né? E que se especializou na parte do tratamento do homem infértil. Então, passada essa fase mais séria que eu falei agora, né? Então, o Marcelo Cocuzzi, a gente conhece ele desde que começou lá a vida profissional e se focou em reprodução humana, realmente é alguém que sabe bastante, né? Então, a primeira pergunta, por que que a gente acha ou tem a impressão de que a mulher é responsável, entre aspas, pela infertilidade mais do que o homem? Por que que tem essa impressão? Bom, primeiro, boa noite, Jorge. Boa noite a todas as pessoas que estão assistindo. Obrigado pelo convite. Mais uma vez é um prazer. Tantos anos a gente trabalhando junto aí desde do início da minha carreira no Hospital das Clínicas, como você disse. Agradeço o apoio durante todos esses anos e, sem dúvida nenhuma, já iniciar dizendo que você é uma das pessoas que mais dá valor, apoia e faz questão de enfatizar isso para as pessoas que te assistem, te acompanham nos seus cursos e no seu laboratório, na sua clínica aí, mostrando o valor da andrologia no tratamento dos pacientes, aí, dos casais inférteis. Então, inicialmente, eu acho que o fato da gente achar que a mulher tem mais problemas vem um pouco da ansiedade do casal, né? Acho que é a mulher que na maioria das vezes, toma a posição de dizer que ela quer engravidar e de que a ansiedade vem um pouco antes, e ela que se manifesta. E a maneira como procura o atendimento, obviamente, a mulher tem um contato muito grande com o ginecologista dela, independente desse ginecologista, que a maioria das vezes não é um especialista em fertilidade, mas é a primeira pessoa que a mulher vai fazer algum tipo de questionamento sobre a possibilidade de gravidez ou da dificuldade de engravidar. Então é daí que vem o diagnóstico inicial do casal, né? O problema pode ser do homem, mas a mulher vai acabar perguntando para o ginecologista dela o que está acontecendo. Então, sem dúvida nenhuma, a investigação vem primeiro para a mulher pela forma como ela manifesta isso e para quem ela manifesta. E, por um outro ponto de vista, pela falta de investigação, de uma maneira de vida, de tradição, dos costumes. Os homens procuram muito pouco os urologistas numa fase antes dos 40 anos de idade, o que isso, sem dúvida nenhuma, um comportamento que deveria mudar ao longo do tempo e acho que está mudando, mas isso facilitaria muito o diagnóstico precoce de algumas causas masculinas que são mais evidentes e que a gente acaba só descobrindo numa fase mais tardia. Então, acho que a grande explicação é a forma como se manifesta, como as mulheres se manifestam perante da infertilidade. Eu concordo com você também, essa que você falou, né? O homem, ele tem essa resistência em procurar ajuda, resistência de ir no médico. Acho que por isso que tem mais viúvas que viúvos, né? Por isso que morre muito mais. Então, quando vai é porque só ficou só o caco, né? Então, na verdade, é bem o que o Marcelo falou, né? A mulher ela vai mais ao ginecologista e descobre. E interessante que tem mulher que chega e fala assim: eu preferia que o problema fosse meu, ao invés de descobrir o problema do meu marido. De tanto que há essa cultura de que a mulher ela tem que. Não, na verdade, o problema é de ambos, né? E a prevalência é a mesma. Então, por isso que nem o Marcelo falou, eu sempre fui partidário de realmente ter uma avaliação andrológica masculina, né? A criança é feita com
homem e mulher desde que Adão e Eva. Então não pode ser somente a mulher, somente o homem. É que também a tecnologia acabou acontecendo de privilegiar algumas técnicas que acaba sendo colocado mais na mulher que no homem, né? Mas realmente é importante diagnosticar a causa da infertilidade masculina, por isso que a gente está aqui para conversar, né? Agora, sendo assim, quando é que o homem tem que procurar o andrologista? Só um comentário, Jorge, do que você estava falando, é o seguinte: se a gente for ter ideia das causas, se a gente dividir que mais ou menos 30% das causas são só masculinas, 30% femininas e o restante são dos dois, se o homem está incluso em 50% das causas no mínimo, por que que não os 50% dos homens vão aos consultórios dos urologistas, dos andrologistas? Porque uma grande parte dessas causas masculinas acabam sendo tratadas por métodos de fertilização, por reprodução assistida, que é o ginecologista com a clínica, através da clínica, que acaba afetando o tratamento também dessa causa masculina. A maioria dos andrologistas não trata, não trabalha com laboratório de reprodução. Então, uma grande parte das causas masculinas, até mesmo, vai lembrar que o ICSI, que é o tratamento de uma causa masculina, e é para isso que ele serve, ele é feito por pessoas ligadas a laboratório de reprodução. E nem sempre os andrologistas são os donos dessas clínicas. Então, o Então, que eu costumo falar, desculpa, Marcelo, uma coisa que eu costumo falar é o seguinte, né? Se tem uma alteração no espermograma, que a gente vai falar mais para frente, se tem uma alteração suspeita de uma alteração masculina, eu acho que tem que procurar um andrologista ou pelo menos um urologista, porque eu costumo falar, e se for um câncer, que é extremamente raro de acontecer, né? Mas se for isso, né? Então, eu acho que tem que passar por uma avaliação andrológica, sim. É que, como o Marcelo falou, acontece que o X, no aparelho vai lá e coloca o espermatozoide dentro do óvulo e resolvido. Se tem pouco espermatozoide, está resolvido. Mas e a causa? Por que que o homem tem pouco espermatozoide? Por que que o espermatozoide está com um problema? Então tem que se ver isso. Não é somente ter um filho, tem que ver por que que não estava tendo. Então, por isso que a avaliação andrológica eu sempre valorizei bastante, conforme o Marcelo falou. Eu acho que tem que realmente, o homem tem que procurar o seu andrologista. Por isso que eu fiz a pergunta, né? Quando procurar? Tem que procurar. Talvez, em caso de fertilidade, exagerando, talvez sempre, mas tem que. A gente também nunca pode dizer nem sempre, nem nunca, mas acho que não pode nunca não procurar o andrologista. Concorda? sem dúvida nenhuma, o surgimento da infertilidade no casal é um excelente momento, na maioria das vezes, o primeiro momento em que o homem tem a oportunidade de ser indicado para procurar um urologista, um andrologista no caso. Mas acho que é um dos momentos principais na vida, fora quando ele apresenta algum problema de verdade, ou acompanhamento de próstata, câncer um pouco mais velho, mas isso acontece em geral entre os 30 e 40 anos de idade, ou um pouquinho mais velho, entre 30 e 45, mas é o primeiro momento em que o homem tem a indicação, que é o que acho que a sociedade médica como um todo, tanto ginecologista quanto pessoas ligadas simplesmente com reprodução, ou mesmo ginecologistas gerais que não trabalham com reprodução, em orientar os maridos das pacientes a procurarem uma orientação médica, um acompanhamento. É um momento essencial que isso seja bem orientado esses homens a procurar. Quando procurar? Olha, Jorge, é difícil eu dizer que não é recomendado que se procure, porque uma análise seminal não é suficiente para fazer a avaliação exclusiva desse homem, e a gente sempre vai precisar de um exame físico. Como você bem disse, uma pequena alteração numa análise seminal pode ser o diagnóstico de alguma doença de base, algum tratamento, algum remédio que esse homem esteja tomando e que tenha influência nisso a longo prazo, algo que seja muito simples de tratar ou de orientar ele como estilo de vida, etc. E é uma oportunidade enorme de dar a esse homem a condição de ter uma orientação adequada nessa fase. Falar nisso, né? Eu sei que não vai dar para falar todas as causas, mas quais são as causas mais comuns de infertilidade? Já emendando o assunto, a causa mais comum de infertilidade masculina é a varicocele, que todo mundo conhece, é uma dilatação das veias que acontecem no testículo, onde as veias estão dilatadas, isso altera toda a circulação do sangue no testículo e acaba prejudicando todo o funcionamento dele por um certo grau de hipóxia. E essa causa só é identificada, na maioria das vezes, com um exame físico adequado.
Até Uhum. aí vem a necessidade de um bom exame dos homens. Mas estão entre elas a presença de varicocele, o uso de alguma medicação. Hoje em dia a gente tem que ficar muito atento que existe a recomendação aí, as orientações a tomar reposição, pacientes que fazem reposição de testosterona numa idade muito precoce, ou até nos homens que tentam a paternidade numa idade um pouco mais velho e nessas idades eles já têm acompanhamento de clínico, de médicos de família ou às vezes de nutrólogo que acabam prescrevendo alguma fórmula, nem sempre a testosterona na sua forma pura, injetável, mas alguma fórmula que contém algum produto, alguma substância que possa interferir no funcionamento do testículo. E repito, é nesse momento que a gente pode identificar isso, que pode ter consequências tanto para a produção da espermatogênese como para a produção de testosterona ao longo da vida. Além disso, doenças, desde doenças da infância, criptorquidia, o testículo fora da bolsa, essas são doenças que a gente acaba descobrindo em outras fases, mas nesse momento, infecções, obstrução também é muito comum, levadas muitas vezes por infecções que na maioria das vezes são assintomáticas, então são aqueles homens que não têm a menor ideia, não têm sintoma nenhum, esses são os grandes problemas, e às vezes aparece como alteração do espermograma muito intensa, sem ter nenhum sinal, sem ter nada que tenha acontecido na vida. Cirurgias prévias que possam mexer com a próstata, hérnias inguinais operadas na infância ou mesmo na idade adulta, a colocação de tela pode alterar ou obstruir o deferente, sem nenhum sintoma do ponto de vista reprodutivo. Vale lembrar que a produção do sêmen, o volume seminal, não tem nada a ver com a produção do espermatozoide. Então, o homem não vai apresentar nenhuma, na grande maioria das vezes, mais de 90% das vezes, não vai apresentar nenhuma alteração na ejaculação, mas ele pode apresentar alterações no parâmetro seminal, ou seja, o espermatozoide ele não está ligado na produção do sêmen, que é o líquido efetivamente que sai na ejaculação. Então, isso o homem muitas vezes fala, nossa, mas eu ejaculo normal, isso não tem problema de ereção, e acaba achando que isso tem alguma coisa a ver com reprodução, com a capacidade reprodutiva, e essas coisas nem sempre andam em paralelo. Acho que são essas as causas mais comuns. Isso é interessante que você falou, né? Que tem paciente que acha que quando tem um volume muito grande é porque tem muito espermatozoide. Na verdade, Muito comum. muito grande pode ser que tenha pouco porque tem infecção, né? Então é interessante. Exatamente. Às vezes tem um montão de líquido. Na verdade, é um monte de líquido, só que a quantidade é ruim. Bom, você falou um monte de Sim. causa, falou de varicocele que é a mais prevalente. Agora, uma coisa que é interessante, talvez para quem pretende ter um filho no futuro, quais são as causas evitáveis de infertilidade masculina? Existem muitas causas, como eu disse, que são completamente assintomáticas e elas podem ser tratadas antecipadamente, antes que se desenvolva o problema numa idade um pouco mais adulta, um pouco mais na hora de querer ter filho. E aí isso porque, que, diferente das mulheres, os homens não fazem um exame, na maioria das vezes, pré-nupcial, um espermograma antes de casar, que até acho que antigamente isso existia mais, essa cultura. Hoje é algo não muito comum de se ver. Mas, por exemplo, a varicocele desenvolve na adolescência, na puberdade, período pós-puberdade. E é um momento onde o homem poderia ser tratado adequadamente e evitar que ele que tenha problemas na idade adulta. Medicamentos que pode tomar ao longo da vida, estilo de vida, tabagismo, orientação quanto a essas condições, tanto obesidade, tabagismo, estilo de vida, estresse, isso é mais uma questão de orientação. E isso muitas vezes os homens não têm, não têm essa consciência de que isso possa acontecer. Eu acabei de atender um casal hoje cujo homem tem uma síndrome de Klinefelter, uma síndrome genética, que no meu ponto de vista isso poderia ter um diagnóstico muito mais precoce se houvesse qualquer tipo de indicação desse homem passar no andrologista ou no urologista. Tinha todos os caracteres fenotípicos de uma síndrome de Klinefelter, um indivíduo obeso, ginecoide, com baixa testosterona e com hipoandrogenismo nítido, e ele tinha 39 anos de idade e nunca foi recomendado para tratamento e nem para pesquisa de nada. Descobriu agora, tentando engravidar durante 6 meses, um indivíduo azospérmico. Para lembrar que pelo menos 1% da população tem azospermia, seja ela por dificuldade, por falta de produção de espermatozoide, ou por algo, ou por uma obstrução, seja por uma vasectomia prévia, que daí o indivíduo vai saber a causa, ou por uma obstrução, que pode ser causado por uma simples infecção, e isso não leva a nenhum sinal. 1% da população tem azospermia. Mas acho que é isso, Jorge. Você falou uma coisa super interessante que as pessoas não valorizam muito, é o tabagismo, né?
pessoal acha que o tabagismo produz câncer, né? Que é uma coisa horrível, ruim, mas realmente em termos de infertilidade, acho que muitos ginecologistas nem valorizam tanto assim, né? Mas recentemente tem um trabalho aí que fala que realmente a importância do tabagismo, quer dizer, da pessoa parar de fumar, dá uma alteração, ou continuando fumando, você faz fertilização, não dá certo. E às vezes o tabagismo pode ser a grande causa da pessoa não engravidar. É tão grave isso que, né, as pessoas acabam não valorizando, mas deveriam valorizar bastante o tabagismo como causa de infertilidade. Agora, uma coisa, você está lá na consulta, né? Você falou do casal aí. Quando é que você pensa que talvez a causa seja masculina? Ah, olha, a base, a avaliação inicial do homem sempre é feita através de uma análise seminal, que é um exame simples de ser realizado, e é um exame que, apesar de não ser muito específico, ele não está correlacionado exatamente com infertilidade masculina, só no seu extremo, que em geral está relacionado com uma baixa produção, uma produção muito baixa de espermatozoide. Ele pode levantar e pode dar esses indícios. Eu costumo dizer que, em termos genéricos, o que a gente vê na coluna de referência, que são 15 milhões de espermatozoides, quando a gente apresenta uma concentração seminal abaixo de 15 milhões, na grande maioria das vezes existe uma correlação muito importante entre os parâmetros seminais e uma causa masculina nesse casal. Então, eu acho que uma mensagem para o ginecologista é dar valor. O espermograma tem muitos limites como exame de diagnóstico de infertilidade masculina, mas ele tem que ser levado em conta. A alteração desses parâmetros seminais, quando o homem, muito diferente daquilo que a gente imagina, quando você vê os 15 milhões e você acha que acima dos 15 milhões aquilo é considerado o normal, talvez essa seja uma das mensagens mais importantes que eu possa deixar hoje. Os homens que têm abaixo de 15 milhões, eles estão com muito problema. Tem um problema muito intenso, na maioria das vezes tem algo que seja realmente relevante. Vale lembrar que a média dos homens que engravidam de forma espontânea apresentam 70 milhões de concentração. É um número que está bem longe daquele número de 15 milhões. Então, acho que principal sinal que o ginecologista tem que levantar, acender uma luz, é quando o espermograma apresenta valores próximos dos valores recomendados pela referência de motilidade, morfologia ou de concentração. Obviamente, se por um acaso tiver algum ultrassom e aquilo mostrar uma diminuição do volume testicular, que é algo extremamente importante, então quando vem laudado lá uma redução do volume do testículo, na maioria das vezes isso tem que ser levado em conta, porque em geral está correlacionado com com alguma causa de infertilidade masculina. Uhum. Aí você falou do espermograma, né? Um dos exames que para o casal infértil é um exame obrigatório, vamos dizer assim. Fora isso que você pede de rotina no espermograma, o que mais que você pede de rotina e o que você pede conforme o caso? Qual exame Uh, que você pede em termos de avaliação andrológicas de obrigatoriamente e conforme o caso? Olha, de rotina, eu acho que o exame físico é extremamente essencial. O espermograma a gente pede sempre duas análises, mas é o exame mais simples e acaba já vindo, o ginecologista acaba pedindo esse exame antecipadamente à nossa consulta. Mas, como eu disse, é um exame que tem suas limitações, mas é um exame extremamente importante. Exames hormonais eu acabo pedindo, porque a maioria das vezes que o homem chega para a gente, ele tem um hipogonadismo, alguma alteração testicular, e é importante até para a vida dele que a gente faça esse acompanhamento. Como eu disse, é uma oportunidade muitas vezes única de fazer uma investigação no homem nesse momento em que ele passa pelo consultório de um andrologista, urologista, e eu acabo pedindo os exames gerais e tentando investigar, fazendo um check-up no homem. Mas do ponto de vista reprodutivo, eu peço os exames hormonais ligados ao testículo, testosterona, estradiol, FSH, LH e prolactina nos casos mais graves. Ultrassom testicular, apesar de não ser uma recomendação unânime que seja pedido para todos os casos, eu acho que é muito importante. Algo que você disse aqui no começo, existe uma correlação entre infertilidade masculina, baixa produção de espermatozoides, digamos assim, alterações dos parâmetros seminais, diminuição do volume, infertilidade e aumento da porcentagem de algum câncer
nesses homens. Então, a investigação aqui pode ser uma oportunidade para fazer um diagnóstico. E eu peço também, não para todos os homens, eu acho que dizer isso, como você disse, não para todo mundo, eu acho que é algo um pouco rígido, mas o teste da fragmentação do DNA vem surgindo aí nos últimos anos como um teste promissor para fazer o diagnóstico, que ele se correlaciona melhor com a função do espermatozoide, pode direcionar a gente para indicar um tratamento de algumas alterações, como uma varicocele, por exemplo, ou orientar que o indivíduo pare de fumar, como você bem disse, o tabagismo é extremamente importante, e muitas vezes a gente não consegue ver alterações do tabagismo nos parâmetros seminais, mas a gente consegue ver isso numa fragmentação, e que isso vai ter uma correlação mais importante com os resultados da reprodução assistida. Então, a fragmentação de DNA eu tenho pedido com muita frequência, em alguns casos como aborto de repetição dos casais, indicação de tratamento como uma varicocele, estilo de vida, pacientes com sobrepeso, tabagista, sedentários, e para a escolha de qual método seria adequado como reprodução assistida. Se a gente vai diferenciar uma inseminação intrauterina, uma FIV ou um ICSI, a depender da taxa de fragmentação de DNA que esses pacientes apresentam. É um teste um pouco mais específico e que pode se correlacionar melhor e vem aí como um adicional para complementar a análise seminal na investigação e nas opções de tratamento desses pacientes. Vamos voltar um pouquinho no espermograma, né? Porque a maioria dos médicos pede espermograma e os homens acabam olhando o espermograma. E quais são os parâmetros mais importantes para você avaliar no espermograma? Olha, Jorge, inicialmente o que a gente olha é, do ponto de vista macroscópico, um volume abaixo de 1 ml tem que ser levado em conta, tem que chamar atenção para algo alterado, abaixo de 1 ou 1,5 ml já tem que chamar atenção. Um pH muito elevado ou muito baixo. pH muito baixo lembra uma obstrução de vesículas seminais. Um pH muito elevado, na maioria das vezes, correlaciona com uma infecção. E dos parâmetros em geral, a concentração por ml, que, como eu disse agora há pouco, a média da população tem 70 milhões. Então, conforme a gente se afasta dessa média, a gente aumenta a chance desse homem ter uma dificuldade de engravidar de forma espontânea ou de ter algum problema que seja diagnosticável. Concentração é o primeiro parâmetro. Depois, a motilidade progressiva. Da mesma maneira como se correlaciona com os 70 milhões da concentração por ml, a motilidade progressiva se correlaciona com 55%. São aqueles espermatozoides que têm capacidade de nadar até o óvulo, que a gente soma aquela motilidade progressiva, são aqueles que têm capacidade de se locomover, e a morfologia. A morfologia estrita é um critério que muitas vezes leva a uma confusão muito grande no diagnóstico, porque ela é um pouco mais rígida do que a gente consegue imaginar, ou seja, a maioria dos homens vai ter alguma alteração nessa morfologia, e ela se correlaciona muito com resultados de reprodução assistida, nem sempre com resultado com uma baixa capacidade de fertilidade espontânea. Eu diria que o que chama mais atenção nos parâmetros seminais é o conjunto dos parâmetros, tanto a concentração, motilidade e morfologia. Conforme a gente adiciona uma alteração nesses 3 parâmetros que eu citei, aumenta a probabilidade desse homem compartilhar e aumentar a chance dele ser causa dessa infertilidade. Na realidade, o espermograma dá uma ideia, né? Se você não tem nenhum espermograma, você fica no escuro, né? Pelo menos o espermograma dá para ter uma ideia. Não é que vai dar para dizer se ele é fértil ou não é fértil, mas dá para ter uma boa ideia. É uma fotografia vamos dizer assim, da fertilidade dele. Agora, quando é que você investiga as causas genéticas da infertilidade masculina? As causas genéticas a gente indica a investigação quando os parâmetros seminais, mais importante a concentração, estão em geral abaixo de 5 milhões. A gente faz uma investigação do cariótipo, isso acontece abaixo de 5 milhões, a chance desse indivíduo ter um cariótipo alterado vai ao redor de 10%, e muito mais importante quando esse indivíduo apresenta uma azospermia, que é a ausência total de espermatozoides no ejaculado, visto após a centrifugação. Aparece como 0% de concentração.
A microdeleção do cromossomo Y é outro exame que a gente também pede abaixo de 5 milhões, apesar de ele ser muito mais comum também em indivíduos que apresentam azospermia. E as investigações genéticas para indivíduos que apresentam a genesia de deferente, que aí precisa realmente de uma investigação, de uma palpação do deferente ou do diagnóstico de imagem através da genesia ou a hipoplasia de uma vesícula seminal ou do próprio deferente ou do epidídimo. Já são alterações mais complexas, mas que obrigatoriamente necessitam de uma investigação genética desses genes ligados ao desenvolvimento desses órgãos, que são genes que compõem uma família muito grande de doenças que podem culminar ao seu extremo na fibrose cística. Eu acho que é isso. Ótimo. A gente fala, as mulheres vão passando 35 anos, aí tem problema de infertilidade, depois dos 40 piora, assim por diante. E os homens, né? Os homens quase não se fala dessa questão da idade, né? Então, você poderia falar um pouquinho dessa questão da idade e infertilidade, quais são os problemas que pode causar, inclusive tem uma pessoa que perguntou, pode ter mais abortamento em homem com mais idade? Como que é essa questão em relação à fertilidade e idade em homem? Logicamente, não vai dar para você falar tudo, só um apanhadozinho disso. Essa questão é muito interessante. Até pouco tempo atrás, eu diria há alguns anos, não existia essa preocupação quanto à idade do homem. Mas, obviamente, que hoje as pessoas estão tendo filhos, os casais, cada dia mais velhos. E a mulher tem uma data, como se todo mundo sabe, que a mulher tem uma data para que acabe aquela condição, ou que os óvulos se esgotem. E o homem é um pouco diferente, porque o homem tem a célula primordial e continua produzindo aquela espermatogênese, se nada interferir na vida dele, por toda a vida. E a gente tem a ideia aí que de homens com idade muito avançada que têm filhos, e isso faz a gente imaginar que a produção de espermatozoide nunca vai ser afetada pela idade masculina. Isso não é verdade. Há mais ou menos uns 10 anos atrás começaram a surgir trabalhos que mostram alterações de radicais livres no sêmen e da fragmentação de DNA a partir dos 40 anos. Obviamente que com o passar da idade acrescenta-se a probabilidade do homem apresentar problemas como infecção. A varicocele é uma doença progressiva que pode não afetar entre os 30 e 40, mas afetar um pouco mais velho. Uso de medicações, etc., aquilo que eu citei no começo. Mas hoje se sabe que os homens têm mais fragmentação de DNA conforme mais velhos. Isso está correlacionado com a maior chance de aborto. E de forma mais, até certo ponto, mais crítica, a partir dos 50 anos, as alterações genéticas que podem gerar doenças do sistema nervoso central, principalmente, como o autismo, é um exemplo que é o exemplo principal. Existiram correlações entre maior incidência de crianças nascidas com autismo e outros problemas, principalmente relacionados ao sistema nervoso central, com homens mais velhos. Vai lembrar que esse índice é muito pequeno, o número não existe essa recomendação que homens mais velhos não tenham filhos por causa desses problemas, mas existe o conhecimento de que sim, doenças como autismo e esquizofrenia têm uma incidência mais alta numa população de homens mais velhos. Isso tem que talvez ser orientado, mas não alertado como uma forma de não recomendar que homens tenham filho numa idade mais velha. Então, tendo em vista que o homem com mais idade ele pode ter filhos com problema, como você falou, colocou super bem colocado, não é uma contraindicação ter filhos, né? Mas tem esse alerta, né? E tendo em vista isso, o que você... Agora uma pergunta que é meio que só faz para mulher, né? Aquele homem que sonha ter um filho no futuro, o que ele pode fazer? Hoje em dia, eu acho que isso, eu tenho visto isso no dia a dia. Os homens já têm essa consciência de que existe a possibilidade de ter filho numa idade mais velho. E existe essa preocupação em preservação da fertilidade. Eu acho que um bom acompanhamento médico, um bom, assim, que esse homem tenha alguém que possa examiná-lo algumas vezes durante a vida. Acho que os nossos check-ups estão sendo adiantados até pelo diagnóstico mais precoce de doenças que permitam o tratamento com menos complicações e que esses homens tenham uma longevidade cada vez mais. Acho que a idade média dos homens está subindo muito, assim como das mulheres, mas esses homens estão se preocupando mais
em preservar a fertilidade. Isso é fato. Congelamento de sêmen está aí. É algo que acho que no futuro os homens vão se preocupar muito mais com isso. Não é algo que seja preconizado para qualquer homem, obviamente, mas é algo que a gente vai entender até por esses riscos que o espermatozoide possa apresentar no futuro. Do ponto de vista geral, tudo que preserva a saúde do homem está correlacionado com a preservação da qualidade do espermatozoide. Então, esse homem tem que se manter o mais saudável possível ao longo da vida, seja do ponto de vista de estilo de vida, exercício físico, peso, e é algo que cada vez mais a população tem se preocupado, porque a gente está tendo filhos mais velho e todo mundo quer viver com os filhos o mais tempo possível. Então, acho que a preservação da saúde do homem tem tudo a ver com a preservação da qualidade do espermatozoide e da capacidade reprodutiva desse homem a longo prazo. Coisa, eu vou te deixar numa saia justa, né? É o seguinte, isso tudo que você falou dá um trabalho danado, né? Fazer ginástica, boa alimentação, tudo isso. Será que não é melhor você vai no laboratório e você guarda seu espermatozoide para o futuro? Será que é uma loucura isso? O que você acha dessa colocação? Você até colocou que não é uma recomendação internacional, mas você acha que é uma loucura agora para frente? Talvez, será que não vão cada vez mais divulgar isso, que talvez seja interessante, né, se o homem vai ver muito mais, guardar seu sêmen mais precocemente? Será que seria uma coisa que seria uma loucura começar a defender isso? Olha, Jorge, eu acho que sim, no momento. Eu acho que é mais fácil responder isso fazendo uma pergunta para você e a gente discutindo um pouco o lado feminino. Há, talvez há 10 anos a gente não ouvisse as recomendações e esse alarde sobre congelamento de óvulos. E hoje é algo que, se num passado relativamente recente, a gente via isso até como um marketing, as pessoas causando um desespero nas mulheres sobre congelamento de óvulo, e eu acho que isso é absoluta realidade, tendo em vista a maneira como as pessoas levam a vida hoje do ponto de vista profissional e do ponto de vista a equalização entre o profissional e o momento de ter filho. Eu acho que as mulheres apresentam isso algumas décadas antes dessa preocupação, e de uma forma um pouco mais intensa. Acho que também a gente não pode desistir de estimular, mesmo que seja difícil, a preservação da saúde do homem, que ela é muito mais factível do que a preservação do ponto de vista reprodutivo da mulher. E não podemos esquecer também que a maioria dos homens vai apresentar uma conservação dessa fertilidade ao longo da vida, embora existam muitos aspectos negativos ao longo de décadas aí. Esses homens vão preservar a fertilidade de uma maneira muito simples. Então, congelar sêmen para todo mundo eu acho que é algo utópico e desnecessário. Mas para algumas pessoas, isso pode salvar o desejo e o sonho reprodutivo a longo prazo no futuro. Então, nada mais do que a oportunidade de acompanhar e de identificar quem são os homens que têm essa tendência a correr o risco de perder essa capacidade reprodutiva ao longo da vida. Eu acho o seguinte, eu acho que assim, o sonho ter filho para a mulher é bem forte. Isso, comparado com o homem, é absurdamente maior o sonho da mulher. Mas tem homens também, que a gente atende, todo dia a gente atende casal infértil, né? Tem homem que ele tem sonho, meu, ele quer ser pai mesmo, né? Talvez essa pessoa que tem esse sonho, né, vive, quer dizer, cresceu pensando nisso, né? Talvez seja uma coisa interessante ele pensar nessa possibilidade, né? Logicamente, como você falou, não é para todo mundo, mas cada um tem que saber qual que é o seu desejo. Tem gente que sonha ter um super carro, outros nem tanto. Então, acho que cada um tem que ver o seu desejo e o que a gente tem como médico é falar que existe a possibilidade e é muito fácil congelar esse espermatozoide, já existe há muitos, muitos anos, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que falar. E também essa questão de alertar a fertilidade futura, as mulheres são muito mais estão muito mais preocupadas com isso, por causa que cada vez mais tem se falado nisso, né? E o que tem acontecido hoje com a pandemia, o que tem de mulher que tem nos procurado por conta
de que descobriu tem poucos ovos e a gente acabou atendendo essas pacientes agora, né, mesmo durante esse break que tivemos, né, agora retomando, as mulheres estão, aquelas que estão com baixa reserva, estão procurando a gente para congelar os ovos ou para transferir o embrião que ainda não pode, ou para fazer a estimulação ovariana. Então agora elas estão pensando cada vez mais e também talvez seja o momento do homem também pensar na sua fertilidade futura também, né? E agora já estamos aqui no adiantar da hora aqui. Eu queria que você falasse, Cocuza, quais são as suas considerações finais, porque a gente fez uma entrevista bastante técnica. Eu acho que quem pegar essa live do começo ao fim vai ter um apanhado bem interessante sobre toda a parte da infertilidade masculina e de alguém que é já tem uma tradição ou tem um renome bastante importante dentro da reprodução humana do Brasil. Então, eu queria, Kokuza-san, que você falasse as suas considerações finais. Jorge, a minha consideração final, obviamente, que acho que o seu público ele é mais voltado para ginecologistas, e como a gente disse no começo, a grande maioria das pessoas que tem o contato inicial e que lidam com esses pacientes, com esses casais inférteis, são os ginecologistas. É simples, eu acho que vai funcionar melhor, irão ter resultados melhores, irão conseguir tratar os seus pacientes de forma mais adequada, com um sucesso, aquelas clínicas e aquelas pessoas que tiverem capacidade de entender que a andrologia ela é complementar à ginecologia no tratamento dos casais e a importância da qualidade do espermatozoide no tratamento no laboratório de reprodução assistida. Antigamente, aquela frase histórica que ainda acompanha, a maioria dos pacientes ainda fala isso de uma forma leiga, mas que é verídica. Toda brincadeira tem o seu fundinho de verdade, né? E existe aquele comentário de um espermatozoide é suficiente para fazer o ICSI, para que eu vou parar de fumar para fazer isso, ou para que eu vou emagrecer, ou para que eu vou operar essa varicocele se eu tenho que fazer ICSI mesmo. O que a gente vai entender ao longo do tempo é que resultado de ICSI, resultado de qualquer tipo de tratamento reprodutivo, vai melhorar com a qualidade do espermatozoide. E irão ter mais pacientes aqueles que entenderem o quão o espermatozoide é importante para esses resultados. É isso aí, Cucuza. É o seguinte, várias pessoas mandaram perguntas aqui, eu tive observando aqui, né? Não vai dar para a gente responder todas as perguntas, mas se vocês encaminharem para a gente as perguntas, dentro da medida do possível, a gente vai responder, né? E interessante que muitas outras pessoas vão ter outras perguntas e, interessantemente, esse horário tem muita concorrência. Pouca gente assistiu, mas depois que a gente vê o número de gente que assiste, são milhares de pessoas que assistem as nossas lives. Interessantemente, como as pessoas estão ligadas hoje na busca pela informação através da imagem. É mais fácil ver do que ler. Então, Sim. eu queria aqui agradecer o Kokuza-san de novo. Obrigado pela entrevista e parabéns pela sua carreira brilhante. Fico feliz de ter colaborado um pouco no seu início, né? E com certeza a gente volta a trabalhar junto também. Vira e mexe, a gente troca paciente. Acho que quando eu falo do Kokuza, até recentemente vai alguém te procurar, deve estar assistindo também. É uma pessoa de referência há muitos anos. Eu fico feliz da gente ter feito essa live. Muito obrigado, Kokuza. Um abraço. Obrigado, Jorge. Obrigado pelo respeito, pela consideração, pelo estímulo durante toda a minha carreira e agora. E como eu disse, esse seu carinho e esse seu respeito pela andrologia é algo que o diferencia de muitas pessoas, da maioria das pessoas que lidam com essa área. Boa noite a todos. Boa noite.